Nossa última aula. Então, se você já está vindo direto para essa aula, volte um pouquinho mais. Nós temos mais 2 aulas atrás, que é sobre esqueleto apendicular e sobre a introdução do sistema esquelético. Então, essa é a nossa terceira e última aula aí sobre o sistema esquelético. Então, hoje vamos aprender um pouquinho sobre o esqueleto axial mais detalhadamente. Então, na cabeça, como a gente viu lá na primeira aula, a gente divide o corpo humano em 5 partes e a cabeça era dividida em face e crânio. Então vamos aos ossos da face. Na face nós temos esse osso aqui do nariz, que é o nasal. Temos as conchas nasais, então eu tenho concha nasal superior e inferior. Esse ossinho do meio aqui, ó, é o vômer. E os ossinhos que ficam na maçã do rosto são chamados de zigomático. A parte superior aqui dos dentes temos o maxilar e na parte inferior a mandíbula, certo? Então, mandíbula, maxilar, zigomático, vômer, conchas nasais superior e inferior, osso nasal e o lacrimal, que é esse azulzinho aqui que eu esqueci de colocar aqui, tá? Lacrimal. E por último, no céu da boca, se você colocar a língua, você vai sentir um ossinho. O nome desse osso é palatino, tá? Então, esses ossos todos formam o nosso osso da face. Então, nasal, conchas nasais, vômer, zigomático, maxilar, mandíbula, palatino e o lacrimal, certo? São ossos da face. E aí, nos ossos do crânio, nós vamos ter frontal, que é esse osso da testa aqui. O parietal, então o frontal vai mais ou menos até um pouquinho anterior à metade da cabeça, superior aqui. Então, nós temos o parietal e na nuca o occipital. Então, occipital, parietal, frontal e na região lateral aqui, onde a gente costuma dizer, eu tô com dor de cabeça, nós temos o temporal, certo? E olhando de frente, nós vamos ver que temos o osso esfenoide, então bem no fundo do olho lá, nós temos o esfenoide. Então o esfenoide, apesar de parecer que são 2 ossos, é um osso só. Ele tem um formato de borboleta, eu já vou mostrar já já como é que ele é. Então, o esfenoide é esse osso aqui, ó, ele acaba aparecendo um pouquinho aqui na lateral também. Então, esfenoide e temos o osso etimoide. Então, tá aparecendo só um pedacinho dele aqui também e já já eu mostro como é que ele é. Então, apesar de parecer que tá na face, não está, ele faz parte do osso do crânio, tá? Então, esfenoide, etimoide, frontal, parietal, occipital, temporal e é isso aí. E aí, vamos lá. Olha o esfenoide aqui, aquele do fundinho do olho que eu falei pra vocês. Então, ele tem um formato até, parece com uma borboleta, né? Então, uma vista superior aqui, ó, a gente cortou esse crânio num plano de secção. Olha lá os planos de secção da primeira aula. Num plano de secção horizontal. E aí a gente consegue ver o esfenoide bonitinho aqui, ó. Viu como não são 2 ossos? É um só. Então o esfenoide é esse osso aqui, ó. Meio estranho, parece uma borboletona, né? Então ele tá no crânio. Então daqui, ó, daqui pra cá a gente tem então toda a parte do crânio. E o esfenoide, o etimoide, que é o outro ossinho que também faz parte do crânio, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Bem atrás da região nasal aqui. Então a gente tem o osso nasal, atrás do nasal a gente tem o etimoide. E ele tem essa característica aqui. Ele tem esse formato aqui, tá? Continuando aí. Então lá na região do temporal a gente tem um orifício, que é chamado de meato acústico, que é o buraquinho. Então é onde tem o buraco da orelha. Então o buraquinho da orelha lá do ouvido a gente chama de meato acústico. Então no fim do meato acústico tem o tímpano, que é uma membraninha bem fininha,
E ela, logo atrás dela, nós vamos ter os 3 ossículos do ouvido, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Reparem que o estribo é muito parecido com o estribo de sela de cavalo, né? Então, ó, estribo, bigorna e martelo. Aí aqui a gente tem ele mais real aí, né? No caso, o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo é o menor osso do corpo humano, tá? O estribo é o menor osso. Na região do pescoço, então já estamos descendo lá um pouquinho. Região do pescoço, nós vamos ter um osso aqui, ó, logo acima da laringe, um osso chamado osso hioide. Então ele tem esse formato de C, de U, na verdade, né? De U. Então é um ossinho que fica lá no pescoço, então bem acima da laringe. Então, ó, a laringe aqui, certo? Aí tem a membrana tireoide. Temos o osso hioide aqui, ó, entre a cartilagem tireoide e a epiglote. A gente tem então esse osso hioide que fica bem na região do pescoço, tá? Continuando, a coluna vertebral. Então a nossa coluna vertebral, ó, de frente, a gente olhando ela de frente aqui, ó, ela parece ser retinha, mas quando a gente olha para uma vista lateral, a gente vê que ela tem umas curvaturas, e são curvaturas fisiológicas, são curvaturas normais aí da coluna vertebral. Então ela é dividida em 5 partes. Então as primeiras 7 costelas, as primeiras 7 vértebras aqui são chamadas de vértebras cervicais. Então nós temos 7 vértebras, sendo que as 2 primeiras elas têm um nome próprio, chamado de atlas e axis, tá? Descendo um pouquinho aí, ó, acompanhando todas as costelas que a gente já vai ver, porque nós temos 12 costelas, e as costelas formam o tórax. Então, se as costelas formam o tórax, essas vértebras que estão na região do tórax são chamadas de torácica. Então, nós temos 12 costelas, temos 12 torácicas. Então, 12 vértebras torácicas. Descendo aí mais um pouquinho, nós temos as lombares. Temos 5 vértebras lombares, certo? E aí depois tem o sacro, que apesar de não parecer, ó, mas nós temos 5 vértebras aqui, porém essas vértebras estão fundidas. E por último, o cóccix, que também não parece, mas nós temos 4 vértebrazinhas ali que também estão fundidas. Ok? Então, da lombar até a cervical, nós vamos ter esse disco assim, esse corpo da vértebra, tá? Não é o disco. Esse corpo da vértebra aqui, essa característica das vértebras. Então, ele vai ter um corpo da vértebra, vamos ter entre elas uma articulação chamada de disco intervertebral. Então, é uma cartilagem, certo? E atrás, passando entre as nossas vértebras, então passando bem aqui, ó, nesses buraquinhos que vocês estão vendo aqui, nós vamos ter o canal medular. Nós vamos ter a medula espinhal passando por aqui, certo? Então a medula espinhal passa entre as vértebras. E aí, essa parte aqui que vocês estão vendo da medula espinhal são os nervos que vão sair entre as vértebras, ó, certo? Lembrando que acidente ósseo não vou falar agora, já falei no vídeo anterior que não irei falar de acidentes ósseos por enquanto. Eu tô só falando mesmo, mostrando os ossos. Acidentes ósseos vão ficar por umas próximas aulas mais pra frente. Então vamos continuar aí. A caixa torácica, ela é formada por costelas, né? Então aqui nós temos as costelas numa vista anterior, numa vista lateral e numa vista posterior. Então as costelas, ó, elas se iniciam na coluna vertebral. Começa lá, dá a voltinha e termina nesse osso aqui do meio, que é o osso que fica bem na região anterior, chamado de externo. Externo com S e não externo com X, tá? E aí as costelas, elas são divididas anatomicamente em 3 partes,
Então nós vamos ter 7 vértebras verdadeiras, meu Deus, eu tô trocando uma com a outra. 7 costelas verdadeiras, 3 costelas falsas e 2 flutuantes. Então, por que falsas, por que verdadeiras, por que flutuantes? Então, temos o osso externo aqui. Essa parte azulada aqui, ó, é cartilagem, certo? Por que a gente tem cartilagem entre os ossos? Porque um osso, ele nunca pode ficar encostando diretamente no outro. Eu sempre tenho que ter uma articulação entre eles. E essas articulações a gente vai falar numa aula sobre articulações, que está um pouquinho mais à frente. Então, por que verdadeiras? Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 costelas que eu tenho ligado diretamente a esse osso aqui chamado externo, certo? Já essas 3 últimas aqui, ó, o que está acontecendo? Elas chegam lá no externo? Chegam, só que para chegar lá, ó, elas têm que pegar uma caroninha na sétima costela aqui. Então, ela está ligada indiretamente ao osso externo. Ela não está ligada diretamente. Tá? Já as 2 últimas aqui, que são as flutuantes, elas começam lá na coluna vertebral, mas não se inserem aqui no osso externo. Então, a gente divide dessa forma as costelas, em 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. Bom, e aí na caixa torácica ali, além das costelas, a gente também tem o osso externo. Então, o externo, anatomicamente, a gente divide em manúbrio, corpo do externo e processo chifoide. Então, manúbrio, corpo do externo, processo chifoide. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e dê um joinha aí para ajudar a divulgar o vídeo. Até mais. Até o próximo vídeo.